E o anjo do Senhor tornou a aparecer a ela. Ela então chamou o seu marido foi lá e o anjo do Senhor transmitiu a eles informações importantes de que Sansão seria nazireu de Deus. Sansão, nós vamos ver que ele era forte fisicamente, mas muito fraco moralmente. Muitos deuses acabavam sendo adorados, infelizmente, pelos israelitas naquela época. Não só Baal, o deus da chuva, e Astarote, principalmente a deusa da fertilidade, mas o próprio Dagon, que depois Sansão é usado por Deus pela última vez para fazer ruir todo aquele templo de Dagon, e acabaram morrendo muito mais filisteus quando Sansão morreu do que durante a sua vida, quando ele também matou a muitos inimigos. O anjo do Senhor falou com a esposa de Manoá, Juízes capítulo 13. Ele se apresentou a ela para dizer: olha, em meio a esse caos, você vai conceber e vai dar à luz um filho para resolver essa situação, para ajudar o meu povo, vocês são fiéis, eram poucos os fiéis, e Deus viu naquela família fidelidade, e sendo aquela mulher estéril, ela foi presenteada por Deus para ser a mãe de um homem que seria um homem de Deus, que é uma história que para muita gente é difícil de acreditar. O pessoal pensa logo em mitologia, como se fossem aqueles heróis, né, que nós vemos em livros de história épica, por exemplo, então, de literatura épica. Mas, na verdade, nós não temos aqui nenhuma indicação no próprio texto bíblico de que é uma descrição épica. Pelo contrário, nós vemos aqui um homem sendo usado por Deus de maneira poderosa. Sansão seria, então, um nazireu. Nazireu desde o ventre, diz a Bíblia, e para sempre. Por que desde o ventre? Porque o que marcava o nazireado era justamente nunca ter passado navalha na sua cabeça. Então veja, o cabelo da criança já começa a crescer na vida intrauterina. Veja como esse é mais um ponto importante a favor daqueles que defendem a vida na sua fase intrauterina. Infelizmente, aqueles que querem já fazer uma distinção entre os não nascidos e os nascidos, para afirmar que o ser humano só é ser humano, ou é um ser humano mais importante, a partir do nascimento. A Bíblia tem vários exemplos de que a vida é contínua desde a concepção. Então, seja na fase extra-interina ou na fase intrauterina, se alguém interromper a vida de propósito, isto é assassinato. Então, veja o caso de Jesus, quando lá houve aquele encontro entre Maria e Isabel, e a criancinha no ventre de Isabel saltou, e ela foi cheia do Espírito Santo, e ainda Isabel, dirigindo-se a Maria, disse: veio me visitar a mãe do meu Senhor. Então chamou aquele ovo que estava no ventre de Maria de meu Senhor. E João, no caso, foi cheio do Espírito, sentiu ali, ele já estava cheio do Espírito Santo, ele saltou no ventre da sua mãe porque ele sentiu a vibração com a presença do Senhor. Então a vida intrauterina é muito importante, tão importante quanto a extrauterina. O caso de Esaú e Jacó, que já estavam no ventre de sua mãe e já eram representantes de duas nações, disse Deus. O caso de Jeremias, que Deus o conheceu ainda informe. E aqui agora o caso de Sansão, que ele seria nazireu desde o ventre, porque o que marcava, repito, o nazireado era nunca passar navalha na cabeça. Porque inclusive o voto do nazireado, se a pessoa, por algum acidente, não de propósito, descumprisse ou quebrasse o voto do nazireado, esse voto poderia ser refeito. Mas como? A pessoa teria que rapar todo o cabelo novamente e começar do zero. Porque o que marcava o início do voto do nazireado era o cabelo inteiro, a cabeça inteiramente sem cabelo, né? No caso do nascituro, não é rapada porque ainda não tinha crescido o cabelo. Agora, quem fosse começar um voto, teria que rapar, alguém já nascido, né? Rapar o cabelo para começar do zero. Então, isso que marcava o nazireado. Agora, só era permitido a pessoa recomeçar um voto do nazireado, que aconteceu, aliás, com Sansão, se a pessoa não tivesse quebrado o voto, porque quem quebrava o voto era punido por isso. No caso de Sansão, Deus teve misericórdia dele, que ele foi levado cativo, seus olhos foram furados,
Mas lá no cativeiro, o seu cabelo, que havia sido rapado, voltou a crescer. Isso denota que o seu voto foi retomado. O seu voto de Nazireu. Ele retomou o seu compromisso com Deus, mesmo tendo perdido a sua visão, naquela dificuldade. Então ele reuniu forças para fazer aquela oração. Ali ele pediu para alguém guiá-lo, né? E ele ficou próximo às duas colunas do templo de Dagon, e ele então se abraçando, se aproximando de duas delas, né? E empurrando-as, fazendo ali força para que aquelas duas colunas fossem arrancadas. Deus lhe deu força, portanto, e ali veio tudo abaixo. Foi uma grande vitória. Sansão era um nazireu. O voto do nazireu, portanto, consistia no quê? Abstinência do suco e de qualquer produto da uva. Não era só vinho, bebida forte, era qualquer produto da uva. Não podia comer também, não era só beber. Porque a uva simbolizava o gozo desta vida. Também não podia, como eu falei, cortar o cabelo. Isso desde o início, né? Então, no caso de Sansão, que ele era nazireu desde o ventre, porque desde o ventre ele começou do zero ali, o seu cabelo não poderia ser cortado de jeito nenhum. E também não podia tocar nada imundo, como por exemplo, cadáveres. Sansão, até certo ponto, ele honrou seus pais. Nós vemos que ele, num primeiro momento, ele estava ali honrando o seu nazireado, mas ele acabou fraquejando e não honrou completamente o voto. E o caso mais emblemático, que fez com que ele perdesse realmente a comunhão com Deus, foi o caso de Dalila. Meu pai brincava, eu lembro quando eu perguntava para ele, pai, qual era o tamanho do cabelo de Sansão e tal, e meu pai falou, ó, Dalila, né, porque era muito longo, e Dalila, ela foi usada ali pelos filisteus, recebeu dinheiro, os príncipes ofereceram 1.100 peças, 1.100 moedas, cada um deles, de prata, muito dinheiro para aquela época, né? Veja, o preço de um escravo era 30 moedas de prata, e eles ofereceram 1.100 cada um, porque eles queriam prender Sansão, para eles era um trunfo. Eles queriam levar Sansão preso, para depois zombar dele, para servir de espetáculo, como eles estavam fazendo no templo de Dagon, e Sansão foi usado por Deus para derrubar tudo. Estou tendo a honra de visitar pela primeira vez a editora Chamada, aqui em Porto Alegre, a editora Chamada que eu conheço há tantas décadas, né? Comecei a ler livros da Chamada na década de 1990, livros do Vimalgo na época, inclusive houve uma época da minha vida que eu só comprava livros da Chamada, comprava pelo reembolso postal e ia lá no correio, né, na agência do correio, todo sábado de manhã para pagar e receber ali o meu pedido. E estou tendo a honra de visitar a Chamada, estou aqui nessa sala bonita aqui com vários livros. Então, para nós é um grande prazer receber o nosso querido irmão Ciro Zibord, porque a gente vê no Ciro um homem sério, um homem do Senhor, um homem que prega a palavra com seriedade, com dedicação, com amor. E na área escatológica, então, ele é um homem vibrante, vibra pela escatologia, tem esse peso no coração de propagar a boa escatologia, né, o dispensacionalismo, o pré-milenismo, arrebatamento, todas essas doutrinas tão importantes para a Igreja de Cristo. E para nós é uma honra ter recebido ele hoje aqui, para conhecer as dependências da Chamada, ele que tem feito esse maravilhoso trabalho de também divulgar a literatura da Chamada entre seus seguidores. Então é um momento ímpar para nós poder receber ele aqui, passar esse tempo junto nesse dia aqui. Isso aí, irmão Marcos. Deus abençoe, a honra é toda minha. Para mim é um prazer divulgar obras tão abençoadas. Eu tenho dito, sem dúvida nenhuma, a Chamada hoje, no Brasil, já há alguns anos, é a editora que melhor representa a nossa posição pré-milenista dispensacionalista, que também abrange, claro, o pré-tribulacionismo. E nós sempre temos mandado os lançamentos para o Ciro pelo correio, mas hoje, como ele nos veio visitar, a gente não quer deixar de aproveitar essa oportunidade de entregar pessoalmente o nosso mais novo lançamento, que é Apocalipse 20, né? Olha! Trata especialmente da questão do milênio, muito importante livro, então a gente gostaria de presentear nosso querido irmão com esse livro. Que benção, olha aqui, ó. Eu mesmo estou filmando, viu? Por isso que estamos improvisando aqui, mas é um prazer receber. E vamos em breve, pastor Marcos, fazer um vídeo. Esse assunto é muito importante, porque Apocalipse 20, a gente até comentava no carro, né? É um capítulo que trata de tantas coisas. Você tem ali a ressurreição após o período tribulacional, você tem ali também o milênio, né? A implantação do milênio, a palavra o termo 1000 anos aparece 6 vezes. Você tem o juízo final, você tem Gog e Magog, aquele último levante de Satanás. Quantos assuntos preciosos. Então, olha, vou ler esse livro e vou fazer um vídeo, talvez até uma série no meu canal, sobre Apocalipse 20. Olha, e quem desejar adquirir esse livro com desconto, é só ir lá no site
loja.chamada.com.br e no momento do fechamento da venda, meu cupom está funcionando lá? Está funcionando, já está ativo. É só usar o mesmo cupom desde 2021, é o mesmo, Zibord 2021, tudo junto. Zibord 2021 você vai ter desconto. Não vou falar qual é o valor, o número, o percentual, mas você vai ter uma boa surpresa lá quando você for fazer o fechamento da venda, tá certo? Que Deus abençoe. Pastor Marcos, muito grato, viu? Nós que somos gratos e um abraço a todos os seus seguidores.